Check-up no rádio, hoje com o médico veterinário Dr. Robson Góes, e vamos sortear aqui mais 2 coleiras livre, né? Coleira que protege com certeza o seu animal aí de leishmaniose, de pulgas. Então, se você quer, ao final da entrevista do Dr. Robson Góes, concorrer a 2 coleiras livre, né? Manda para cá, deixa o seu nome completo, o seu endereço, onde você mora, e no final da entrevista nós vamos sortear 2 coleiras da marca Livre. Dr. Robson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, Joel, é um prazer estar aqui mais uma vez, Marcos. Hoje vamos falar de prolapso de olho em cães e gatos, e aí? Marcos, o prolapso de olho nada mais é, falando no popular, do que o olho estufar, né? O olho sair do globo ocular, né? Da órbita do globo ocular. Isso aí é um problema, uma patologia bastante comum, principalmente nos animais braquicefálicos. O que seria isso? Naqueles animais que tem um focinhozinho curto, né? Já que o globo ocular fica mais protuso, fica mais aflorado. E ele pode ocorrer em virtude de falhas na pálpebra, né? Onde esses animais têm uma frouxidão da pálpebra que facilita assim com o relaxamento dos ligamentos, que sustentam e os músculos que sustentam o osso na órbita, né? E consequentemente esse olho ele vai sair e vai ficar protuso, muitas vezes fazendo com que ocorra perda da irrigação desse olho ou então lesão de nervo óptico, causando assim a cegueira desse animal. Mas é mais comum acontecer isso em traumas, né? Esses traumas aí eles podem ser através de pancada ou através de mordedura, muito comum em uma briga, o cão ele morde próximo ao olho, né? na caixa craniana, e consequentemente faz aí essa pressão na mordedura e o olho saltando, consequentemente podendo acarretar aí a perda da visão. Quando isso ocorrer, é importante a gente estar abordando esse tema para que as pessoas saibam o que eu devo fazer. Primeira coisa que você deve fazer, se ocorrer essa protusão no globo ocular, a primeira coisa que você tem que fazer é umedecer esse olho, mantê-lo úmido, pegar aí soro, né, lavar esse olho para que se tenha alguma sujidade, alguma sujeira ali, caiu terra, caiu um capim, alguma coisa assim, você lavar bastante esse olho com soro fisiológico e mantê-lo úmido, né, sempre ficar colocando, não tente voltar o olho, porque na hora que você tenta voltar o olho, essa pressão que você faz, a pálpebra, as pálpebras superiores e inferiores, elas vão fechar, consequentemente o olho não vai conseguir voltar. Tem de levar ao auxílio de um médico veterinário para que ele possa fazer um procedimento cirúrgico e reposicionar esse olho na órbita, né? Ali no local onde ele estava já anteriormente. E esse médico veterinário vai fazer a avaliação desse olho, da viabilidade desse olho, porque muitas vezes a lesão é tão grave que esse olho ele não é mais viável, tendo a necessidade de fazer a enucleação do globo ocular, que seria a remoção cirúrgica desse globo ocular. Então isso daí vai depender muito da agilidade do responsável por esse animal, em levar a tempo, vai depender do grau da lesão que ocorreu dessa protusão do globo ocular, e tudo isso aí tem de ser avaliado e tem de ser verificado por um médico veterinário. Lembrando que o necessário imediatamente é que você faça a limpeza desse olho com soro, não vai esfregar, não vai fazer nada disso. Umedeça o olho com soro fisiológico e leve para o auxílio de um médico veterinário, que ele saberá qual a conduta ele vai adotar para que possa reparar e permanecer assim a visão desse olho nesse animal. Mas dá para perceber
quando isso acontece, o dono do animal, a dona, percebe que está com um problema no olho? Percebe sim, Joelma, porque o olho fica saltado. Sim. O olho fica para fora, fica tipo assim, estufado. Assim. Estufado, pronto. Seria o nome mais popular que a gente encontraria, seria sim. O olho fica estufado. Você fica vendo aquele olho fora, né, da pálpebra, aquele negócio bem feio, bem protuso. Com isso aí, começa a ocorrer o quê? Um processo inflamatório, um processo de irritação, começa a dar edema na córnea, começa a dar a parte de edema de pálpebra inferior, né? Vai começar ali a dar um desequilíbrio na parte de irrigação. Então é preciso agir rápido ou não? Com tem certeza. Um tempo... Quanto mais rápido você agir, melhor. Porque além da lesão de irrigação, que seria a nutrição desse olho, né, pela questão de sangue arterial e de sangue venoso, né, a irrigação, a oxigenação e a drenagem da parte sanguínea, também existe o comprometimento nervoso, né, o comprometimento do nervo óptico, e além de a pressão desse olho, né, a pressão intraorbitária. E também, além disso, ainda vai ter o ressecamento desse olho, podendo assim acarretar, por exemplo, que é bastante comum, uma úlcera de córnea, se você não cuidar o quanto antes. Então, qual é o primeiro procedimento, então, doutor Robson? Porque, assim, eu percebo que tem esse problema, né? Qual o meu primeiro procedimento? O primeiro procedimento é umedecer o olho desse animal. Pegar o soro fisiológico, umedecer esse olho para que não ocorra o ressecamento. E o segundo procedimento é procure um médico veterinário, porque aí você vai dar assim o tempo necessário para que o profissional possa urgentemente fazer a reparação desse dano. Ouvinte pergunta aqui o que pode acontecer caso o animal deixe de tomar a medicação para hipotireoidismo. Ele vai voltar toda a sintomatologia, Marcos. Quando você faz uma identificação, um diagnóstico de um animal com hipotireoidismo, você tem feito aí os exames de T3, T4 livre, T4 total e TSH, que você vê aí que existe uma diminuição, né, desses hormônios circulantes. E você faz a reparação através da medicação. Na hora que você repara essa diminuição desse hormônio com a medicação, esse animal volta a ter sua vida normal, a desaparecer os sintomas que ele estaria apresentando. Quando você tira a medicação, consequentemente ele vai voltar toda a sintomatologia de letargia, né, de tantos outros sintomas que existem no hipotireoidismo. Aí vai voltar a engordar, vai voltar a apresentar alteração, vou falar no popular, nas taxas, né, e aí por diante. Então é bastante interessante que você não pare a medicação. Tem mais perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia. Gostaria de saber se a gata entrou no cio, se tem algum tipo de injeção ou remédio que possa evitar para ela não engravidar. Ou só tem que ser só a cirurgia mesmo. E doutor Robson? Olha, existem medicações que você pode utilizar, alguns comprimidos aí que são medicações anti-cio, para que você possa dar ela já durante o cio. Porém, eu particularmente não gosto, né? Não gosto nem de indicar. Eu sempre indico que as pessoas prendam esses animais, que já estejam no cio, e que aguarde passar o período de cio. Se você não quer ela para cruza, né, para reprodução, você providencia a castração. E caso você não queira fazer a castração ou no momento não esteja com condições financeiras de fazer a castração, após o cio, você pode lançar a mão dos progestágenos, né, que são medicações anti-cio, e ela vai passar aí por volta de 4 meses sem apresentar as características de cio.
Ouvinte pergunta assim, a cachorrinha dela tá muito doente, sentindo dor, não está aceitando o medicamento e nem está comendo e nem bebendo água, não está aguentando nem mexer com ela tem 14 anos, e aí? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar qual a causa da dor. A dor, ela é um sintoma. Agora, qual a causa? O que é que está levando esse paciente a apresentar dor? Por exemplo, é um problema ortopédico, é uma hérnia de disco, é uma protusão de um disco intervertebral, ou é uma sinomose que está causando aí uma característica de dor, né, por uma alteração nervosa. Tem diversas possibilidades, Marcos, de ser esses problemas. O interessante diagnosticou qual o agente está causando a dor, qual é a patologia, qual é a doença. Aí você vê, essa dor ela é controlável ou não? É controlável com medicação ou é controlável só cirurgicamente? Por exemplo, em um caso de uma fratura, que você necessita fazer uma cirurgia para correção, para evitar que aquele osso ali que está fraturado fique causando dor. Então tudo isso aí vai depender muito do diagnóstico e consequentemente de qual vai ser a linha de tratamento do profissional, do médico veterinário. Na hora que você fez esse diagnóstico, você vai ver qual a medicação de eleição eu vou utilizar. Se vai ser aí uma medicação que vai aliviar a dor de baixa, de média, né, ou de alta proteção quanto à questão de dor. Por exemplo, tem paciente que alivia a dor com a dipirona, com um tramal, mas tem paciente que só vai aliviar a dor com a morfina. Então isso daí você vai ter de identificar e fazer isso. Aí só quem vai conseguir fazer isso é através de exames e um profissional, um médico veterinário. Meu cachorro come muito e não engorda, o que será? Aí possa ser um problema hormonal, possa ser um problema de uma verminose, por exemplo, e possa ser que seja a própria alimentação que não está adequada. Ela não tem níveis de proteína e de energia satisfatório para o animal. E tem aqueles animais, Marcos, que realmente são magreirão, né? Come, mas não engorda, por uma característica física dele. Outra pergunta aqui, o que é que eu posso passar na minha cadela porque ela fez tosa e ficou se coçando muito, é um poodle. Olha, essas dermatite por irritação, né, muitas vezes por a lâmina quando passa e irrita, ou pela temperatura da lâmina que esquenta e passa e irrita, o interessante é que você veja qual o grau da lesão que ocorreu. Se é só um processo irritativo, inflamatório de pele, ou se causou uma lesão que abriu porta de entrada para uma penetração, por exemplo, de um fungo, de uma bactéria. É interessante fazer uma avaliação clínica para poder utilizar a medicação adequada. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia para todos os ouvintes. Eu sou daqui da cidade de Equador. Marcos, e bom dia para o veterinário. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta ao veterinário. Eu tenho um gato aqui em casa que mais de um dia ele fica sangrando pela boca. Às vezes ele está comendo uma coisa assim, de repente é sangue mesmo, aquele sangue vivo, caindo assim por a boca dele, chega pingando. Tem hora que o bichinho chega, fica triste, sabe? Eu fico agoniada, eu fico lavando com soro, mas é o sangue vivo, parece que é sangrado, entendeu? Aí eu não sei o que pode ser. E ele, Robson? Provavelmente isso aí é um complexo gengivite estomatite. Isso aí pode ocorrer, é bastante comum nos casos de calicivirose, mas também pode existir a presença aí de um corpo estranho, por exemplo, de um osso, de uma espinha de peixe ou um comprometimento dentário. Existem dentes, né, que têm aí comprometimentos, muitas vezes com exposição de furca, né, com um tártaro bastante avançado, dentes que já estão aí moles, querendo cair, que necessita de uma exodontia, de você fazer a extração desse dente. E que, infelizmente, Marcos, assim, as pessoas muitas vezes me perguntam: rapaz, você nunca diz o tratamento, né, o que deve fazer? É porque as doenças, elas são muito compatíveis uma com a outra, e a gente sempre orienta procurar um médico veterinário. Por quê? Porque só ele é quem vai saber qual a conduta para cada animal que deve ser adotada. Mas provavelmente o que ela fala aí
possa ser que exista a possibilidade de ter uma dessas 3 patologias envolvidas. O nosso vídeo pergunta o seguinte: devemos castrar a fêmea depois de nascida e quando a mãe entra no cio depois de parir? Geralmente a cadela, ela entra no cio após apartar. A gata não, a gata ela entra no cio ainda amamentando. A gata geralmente ela entra no cio por volta de 30 dias pós-parto. Já a cadela ela vai entrar aí no cio por volta de 6 meses pós-parto, né? Em média. Claro que existe a variação de animal para animal. E a indicação que a gente faz para castração de fêmeas, né, é que essa fêmea ela possa ser castrada aí, gata, em torno de 5 meses, no máximo 7 meses de idade, e as cadelas aí por volta de 7 meses, no máximo 1 ano de idade. Muito bem, vamos aqui sortear 2 coleiras da marca Livre. Quem vai hoje dizer aqui os números é o Padre Alcivan, de 1 a 36. Padre Alcivan, primeiro sorteado aí, por gentileza. 25. Número 25, Gilzandro Ribeiro, Rua Pretinho Frade, 172, bairro Acampamento, aqui na cidade de Caicó. Padre Alcivan, outro número aí, né, de 1 a 36, sem ser o 25. Número 1, Marcos Lucas de Souza, Rua Cícero Paulino dos Santos, bairro Paulo VI, aqui na cidade de Caicó. Essas pessoas, elas devem procurar, né, a Veteripet, ali pertinho da Eletrocenter. Você vai procurar lá, vai levar a sua identidade, viu? Marcos Lucas de Souza, Rua Cícero Paulino dos Santos, Paulo VI, e o Gilzandro Ribeiro, Rua Pretinho Frade, 172, no bairro Acampamento. Vocês foram sorteados aí com 2 excelentes coleiras para proteger seus animaizinhos, Dr. Robson, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Já veio hoje com a blusa de Santana. Marcos, é interessante, né? Eu respeito, né, e admiro todas as pessoas que têm a crença, né? Suas crenças, seja ele católico, seja ele evangélico, que creia num grande arquiteto do universo, né? Agora, eu sou devoto de Santana, né? E no mês de Santana, sempre a gente começa com ela o primeiro dia, né? Até o último dia, e tem aí sempre trazido bastante satisfação, bastante glória para a minha vida em ser devoto de Santana. Obrigado pela sua participação. Obrigado e um bom final de semana a todos. Até sexta-feira, se Deus quiser. São 8h03, confirmando 8h03. Rapidinho aqui, o Padre Alcivan está por aqui, porque hoje, inclusive, nós já teremos aqui programação da Festa de Santana aqui em Caicó. Vamos abraçar Santana. Padre Alcivan, seja bem-vindo aqui ao nosso